Oi, pessoal! Hoje a gente vai aprender alguns conceitos básicos de genética. Vamos lá? Bom, para isso é importante vocês terem feito a atividade anterior, senão vocês podem pedir um auxílio para mim para ter alguma base a respeito do DNA. Bom, para dar uma lembradinha, então, aqui a gente tem a célula no núcleo, a gente encontra diversas moléculas de DNA que estão bem condensadas, bem juntinhas, com o nome de cromossomo. Cada partezinha do cromossomo, então, é responsável por uma característica e é chamada de gene. Então, cada gene ele vai ser o responsável por dar a receita de uma proteína que forma qualquer ser vivo. Bom, no caso dos seres humanos, isso já foi dito algumas vezes, nós temos 23 pares desses cromossomos. Os cromossomos, em geral, eles operam em pares. Então, aqui eu tenho um exemplo de um cariótipo, ou seja, o mapa dos genes, o mapa dos cromossomos humanos. Temos, então, os cromossomos de um menino. A gente pode perceber que eles são bem parecidos com os cromossomos de uma menina. Apenas esses dois últimos aqui, chamados cromossomos sexuais, apresentam alguma diferença. Então, os homens apresentam os pares de cromossomos sexuais X e Y, e as mulheres apresentam o par XX. Por isso que a gente apresenta características biológicas diferentes. Isso determina o sexo biológico. Então, como será que esses cromossomos nos formam, né? Como que eles se uniram? Bom, lembram que metade do nosso DNA veio do nosso pai e veio sendo levado por um espermatozoide. E a outra metade pelo óvulo da mãe, que foi fecundado também por esse espermatozoide no momento da fecundação. Então, o homem produz milhões de espermatozoides a cada relação, a cada estímulo. Só que apenas um espermatozoide vai fecundar o óvulo. Então, se esse espermatozoide estiver carregando o cromossomo X, ele vai formar uma menina. Mas se ele estiver carregando o cromossomo Y, ele vai carregar um menino. Então, as chances de uma pessoa grávida ter um menino ou uma menina são as mesmas. Vamos tentar ver de uma outra maneira. Então, gente, vamos ver de uma outra maneira. O pai, então o homem, ele possui os cromossomos sexuais X e Y. Porém, na formação do espermatozoide, ele vai formar espermatozoides com o cromossomo X apenas e também, ao mesmo tempo, outros espermatozoides com o cromossomo Y. Assim como as outras características vão ser aleatoriamente repartidas pelos bilhões de espermatozoides que estão sendo gerados naquele momento. Já a mãe só possui cromossomos sexuais X, então todos os óvulos produzidos por ela vão ter o cromossomo X. Bom, a gente sabe então que apenas um espermatozoide consegue fecundar cada óvulo. Então, se a mãe liberou apenas um óvulo, que é o comum, e se esse espermatozoide que chegou no óvulo for um espermatozoide que carregava o cromossomo X, o que vai acontecer? A célula formada vai ter o duplo X, então vai ser formado uma menina. Da mesma forma que, se o primeiro espermatozoide que chegar no óvulo estiver carregando o cromossomo Y e se juntar com o óvulo que tem com certeza o cromossomo sexual X, então ele vai determinar a formação de um ser humano de sexo biológico masculino ou um menino. Tá bom?
Então, assim como os cromossomos sexuais, que levam os códigos para a produção das características biológicas masculinas ou femininas, os gametas também vão levar as informações para as outras características que nos formam, que não são só sexuais, né? A cor do olho, o tamanho, o tipo de sangue e outras características mais. Isso é o que nos leva à hereditariedade. Então, hereditariedade tem a ver com herança. Nós herdamos o código genético da nossa mãe e do nosso pai. E a forma com que esses genes vão se combinar é que vai caracterizar o que somos. Então, nós herdamos o código genético, o DNA de nosso pai e da nossa mãe, sendo que alguns genes, chamados recessivos, podem ficar ocultos e não expressar suas características e aparecer gerações depois. Vamos ver alguns exemplos mais para frente. O que é então um gene dominante e um gene recessivo? Bom, primeiro é importante a gente ter a ideia que os genes sempre vão trabalhar em pares, né? Porque, voltando ao conceito, um gene veio do pai e o outro veio da mãe. Normalmente, para facilitar o entendimento, a gente dá nome de letras a esses genes para fazer os exercícios, tá bom? Então, um gene dominante é aquele que, para determinada característica, ele vai se sobrepor sobre outro. E geralmente ele é explicado com a letra maiúscula. O gene recessivo, ele só vai se expressar quando não há a presença do gene dominante. Ou seja, ele tem que aparecer duas vezes. Tem que vir um gene recessivo da mãe e um gene recessivo do pai para determinada característica. Aí sim, essa característica vai ser expressa. Senão, a que vai imperar é a característica do gene dominante. É importante também a gente conhecer o conceito de genótipo e fenótipo. Genótipo são os padrões de gene presentes para cada característica. Então, uma pessoa pode ter um par de genes dominantes, pode ter um dominante e um recessivo, ou pode ter dois recessivos. Esse é o genótipo. São os tipos de genes que estão no código. Fenótipo já é a característica que vai ser expressa por esse gene. E essa característica, ela vai ter influência do genótipo e também da ação do meio ambiente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem o genótipo para cabelos escuros e resolve tingir, fazer um clareamento no cabelo, ela está fazendo uma ação ambiental que nada tem a ver com a genética. Então, aqui um outro exemplo de genótipos e fenótipos. Então, vamos pegar uma flor onde o gene A ele é o dominante. E esse gene, estando presente nessa flor, ele vai implicar na cor vermelha. O gene A minúsculo, ou Azinho, ele é o recessivo. E ele determina a cor branca na flor. Vamos ver os genótipos possíveis. Como eu falei para vocês, sempre trabalhando em pares. Se uma flor apresentar genótipo azão, azão, o fenótipo dessa flor vai ser cor vermelha, pois esse azão ele determina a cor vermelha. Se outra flor apresentar azão, azinho, quem que vai dominar? A característica dominante, no caso aqui o gene dominante é o azão. Então, essa flor vai ter o fenótipo, a coloração vermelha, tá bom? Agora, se ela apresentar
para a cor os genes azinho, azinho, o par de genes azinho, azinho, aí sim vai se expressar a característica recessiva. Não tem nenhum dominante, então o recessivo consegue se expressar. Então, essa flor apresentará a coloração branca. Então, se a gente parar para observar, dois genótipos diferentes de plantas apresentam uma mesma coloração, certo? Bom, quem foi então que descobriu essa tendência de hereditariedade de genes? Foi o Gregor Mendel, né? Ele era um pastor e ele também era um botânico que fazia muitos experimentos. Então ele resolveu fazer cruzamentos de ervilhas. Por que ervilhas? Porque elas se reproduzem fácil e elas têm características fáceis de serem observadas. Ele estudou várias características das plantas de ervilhas, o tipo de flor, se era enrugada, se era amarela, se era verde. Aqui eu vou dar o exemplo de uma dessas características estudadas pelo Mendel. Ele estudou, então, a coloração dessas ervilhas. Ele pegou plantas com ervilhas verdes e plantas com ervilhas amareladas. E ele realizou a polinização, ele fez o cruzamento entre essas plantas. É importante lembrar que ele chamou essas primeiras ervilhas de geração parental. Do cruzamento de ervilhas amarelas com ervilhas verdes, foi gerada então o que ele chamou de geração F1. E essa geração F1 produziu dezenas, centenas de ervilhas, todas amarelas. Então, novamente, ele realizou o cruzamento agora entre os indivíduos dessa geração F1. E ele esperava, em primeira instância, que todas fossem amarelas, né? O que a gente esperaria. Porém, o que ele encontrou foi uma proporção parecida com essa aqui a seguir. Ele encontrou a maioria de ervilhas amarelas, porém ele também encontrou ervilhas verdes, nessa proporção. A cada 3 amarelas, em média, ele encontrou uma ervilha verde. Bom, ele observou então que a cor amarela foi dominante do que a cor verde, pois apareceu com muito mais frequência. E através de cálculos estatísticos, então, ele chegou a uma conclusão que o que ele chamava de fatores, que hoje em dia a gente chama de genes, operavam em pares. Isso pelos cálculos e resultados que ele foi encontrando, né? Não só com a coloração da ervilha, mas sim com muitas outras características estudadas, né? Então, nesse caso, como a característica amarela foi muito mais presente, ele chamou de gene Vzão, V maiúsculo, o gene que impõe a cor amarela, e gene Vzinho, o para coloração verde. Então, se a gente voltar naquele cruzamento, então ele cruzou uma amarela Vzão, Vzão, na geração parental, com uma verde Vzinho, Vzinho. Se a gente for individualmente migrando cada um desses gametas para formar a geração F1, a gente vê que todos eles, 100% dessa geração, ela vai apresentar qual genótipo? O genótipo Vzão, Vzinho, tá bom? Aqui, ó, só observarem. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Por quê? Um Vzão veio dessa ervilha amarela e o Vzinho dessa ervilha verde. Na hora de realizar o segundo cruzamento, que foi com Vzão, Vzinho e com outro Vzão, Vzinho, ele encontrou então essa proporção de 3 ervilhas amarelas
para uma ervilha verde, tá? E aí, entre as ervilhas amarelas, a gente observa 2 genótipos diferentes. Então, uma com genótipo Vzão e 2 com genótipo Vzão-Vzinho. Como a transmissão de genes é um evento aleatório, ou seja, ocorre ao acaso, né? Os gametas formados, eles possuem diferentes genes e essa produção é aleatória, a gente consegue prever pelas características da geração parental as possibilidades ou as chances de algumas características aparecerem na próxima geração. Então, a genética ela baseia-se bastante em cálculos. Então, para isso, a gente tem que conhecer o conceito de probabilidade na matemática e também conseguir calcular a porcentagem. Isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima, gente.